É Alexandre de Moraes quem está colocando medo na população. Alexandre de Moraes é um torturador, criminoso, em livre exercício da sua profissão criminosa. Eu vou dizer pra você que eu não concordo, o Bolsonaro tinha que ser muito mais duro, muito mais enfático. Agora ele tá na merda, problema de saúde, problemas emocionais, sofrendo tortura, filho no exílio, todo mundo na merda, Alexandre de Moraes prendendo tudo e todos. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Como parar esse terrorista, torturador, violador de direitos humanos que é Alexandre de Moraes. Eu não penso em morte de Alexandre de Moraes de jeito nenhum. E eu preciso desmontar certas narrativas que estão sendo criadas. Por exemplo, eu já falei, né? Eu não vejo o Silvio Grimaldo como alguém que é mau caráter, mas a análise dele é completamente equivocada. Ele fez um texto dizendo que é nula a expressão de reação em relação ao Bolsonaro. Ele achou que o negócio ia ferver, que não sei o quê, se prender vai... Como é que o... Sebastião, se prender vai ferver. Se prender vai ferver, né? E aí ele fez uma análise dizendo que a base bolsonarista teria derretido, que não é medo, porque a análise do Silvio foi como outras pessoas foram presas e o pessoal foi às ruas, a lógica seria, se Bolsonaro for preso, o povo também vai às ruas. Só que o erro de análise dele é não observar que a prisão do Bolsonaro tira das pessoas a capacidade de manter-se livres manifestando-se por ele. Ou seja, se ele, que era ex-presidente, foi preso dessa maneira ilegal, inconstitucional, sem crime, sem nada, o que não acontecerá comigo? Dizer que não tem medo envolvido nisso é cegueira. É óbvio que as pessoas estão com medo. Nós estamos no exílio, cacete. Exatamente por causa disso. Isso é um erro de análise. E um outro erro de análise foi um texto muito bem feito, até, da Fernanda Salles, onde a Fernandinha colocou lá, olha, houve um desencorajamento, né, inclusive por parte do Bolsonaro, de não colocar faixa, não querer deixar o povo manifestar, etc. Só que confunde-se causa e efeito. Não importa o que as pessoas digam nesse exato momento, o que está travando o povo. Ninguém pode dizer que foi o Bolsonaro que desencorajou, por mais que tenha fatos de desencorajamento por parte do Bolsonaro, não levar faixa, não fazer isso, não enfrentar os caras como deveria. Tudo isso não é o que está fazendo as pessoas ficarem com medo. É Alexandre de Moraes quem está colocando medo na população. Percebe-se como você pode usar verdades e chegar a conclusões completamente equívocas sobre a causa? Relação de causa e efeito, até seria bom o Marx explicar o que é confundir relação de causa e efeito. Um dos princípios que Aristóteles coloca, e Santo Tomás de Aquino coloca, é que o efeito carrega alguma coisa da causa. E isso é uma coisa que é bem filosófica, tá? Peço um pouco de paciência de vocês, eu vou deixar isso mais simples, mas quando você tem um fósforo, você acende o fósforo e com aquele fogo você coloca fogo na folha, e esse é o exemplo que Santo Tomás usa, tá? Diga-se de passagem. Ele diz que o fogo do fósforo está no efeito causado na folha, que é pegar fogo. Então, algo da causa vai para o efeito. Você não tem como dizer que o medo das pessoas foi algo intencional ou não, feito por Bolsonaro ou pelos deputados que estão omissos. A causa não são nem os deputados omissos e nem o Bolsonaro, com seus erros, acertos, não importa. A causa é Alexandre de Moraes. Tanto é que essas pessoas que estão fazendo uma leitura com parcialidade, de parcial verdade, uma verdade parcial nos termos ali, elas mesmas não têm coragem de dizer que Alexandre de Moraes é quem está colocando medo nas pessoas, que eles não têm medo e que eles vão dizer que a prisão é completamente ilegal, inconstitucional, criminosa, e que Bolsonaro deveria, na verdade, fugir da prisão com a ajuda dos policiais federais e declarar guerra a Alexandre de Moraes. Por que eles não falam isso? O motivo é óbvio. Por que essas pessoas que hoje estão dizendo que a falta de mobilização foi causada por Bolsonaro ou pelos deputados, por que elas não estão falando então abertamente? Então, Alexandre de Moraes precisa ser preso imediatamente. Porque elas têm medo. E eu concordo com elas têm que ter prudência. Vocês não podem falar isso no Brasil, porque o Brasil vive uma ditadura. Então não é Bolsonaro o problema, é Alexandre de Moraes.
Quantos de vocês podem falar o que eu vou falar aqui agora? Alexandre de Moraes tinha que ser preso imediatamente pelos cidadãos, ser algemado na rua, alguém tinha que declarar o Congresso nulo, o STF nulo, não tem poder executivo, tem um narcotraficante no poder, e tinha que convocar todas as polícias do Brasil inteiro a prender os narcotraficantes, prender esses políticos canalhas e, sei lá, instaurar uma nova república. É utópico, mas é a verdade. Alguém vai dizer que eu estou exagerando? Que eu estou mentindo? Só que ninguém no Brasil pode falar isso. Senão vai preso. Nem o Silvio, nem a Fernandinha, nem ninguém. Nem o Bolsonaro, nem as pessoas que estão nos assistindo. Não pode escrever isso que eu acabei de falar. Eu posso, porque eu estou livre. Eu posso olhar a coisa e falar, óbvio que o Alexandre de Moraes tem que ser preso imediatamente. Flagrante delito. Quem que pode falar isso? Senão quem está no exílio. Se a gente só pode falar isso no exílio, é porque há um problema grave no Brasil. Esse problema não é Bolsonaro. Nem o Bolsonaro, com todos os seus limites, defeitos, erros estratégicos, como a Ana Camparrolo falou, o pessoal todo, nem com todas as parciais verdades dos argumentos desse pessoal. Senão eles estariam fazendo o que é certo. Eu fico impressionado com isso. A galera vai lá, faz uma leitura do Senado e fala, não, realmente, se Bolsonaro fizesse isso, se Bolsonaro fizesse aquilo, se Bolsonaro fizesse isso, porra, vai lá e faz. Ah, não, mas eu não posso, senão eu vou me ferrar. Porra, então você tá de sacanagem comigo dizer que é o Bolsonaro que é o culpado dessa merda. Que o Bolsonaro é a causa do que tá acontecendo. Você é maluco? Bebeu cachaça? Ah, mas eu não tenho os meios do Bolsonaro. Então grita pro povo. Fala, só me faltam os meios. Quem vai comigo prender o Alexandre de Moraes? Se falta meio, grita. É uma obviedade isso. O grande problema que nós estamos enfrentando agora, nesse exato momento, é que as pessoas que estão discutindo o problema para tentar encontrar uma solução são burras. Ou, no mínimo, não estão aplicando o mínimo de lógica necessário. É tão fácil fazer um silogismo. Tão fácil, Lacombe. Max, você que está em casa. É tão fácil fazer silogismo. Você pega o termo maior, você pega o termo menor, usa o termo médio, não repete o termo médio na conclusão e pronto, silogismo perfeito. Qual é o grande problema da lógica? É que a conclusão ela precisa ter os princípios verdadeiros. Eu não quero soar professoral aqui agora, ou ficar dando aula de lógica, metafísica. Gente, os princípios precisam ser verdadeiros. Exemplo de silogismo verdadeiríssimo, mas que não cabe na realidade porque os princípios são falsos. Todo elefante voa. Dumbo elefante, logo Dumbo. Pode falar. Voa. Pronto. Isso é um silogismo perfeito. Todos os termos estão perfeitos. Quem disse que elefante voa? O problema é um princípio. O silogismo é perfeito. É lógico. É lógico. É racional. É isso aí. Todos os termos utilizados, a conclusão é essa. O problema é você aceitar o princípio. Exato. O princípio que nós temos que utilizar hoje em todas as nossas análises é Alexandre de Moraes é um torturador criminoso em livre exercício da sua profissão criminosa. Esse é o princípio. Todo o resto que vai decorrer disso aqui. Não é que o Bolsonaro deveria de ser um presidente muito mais enfático, ele deveria de ser o Bukele, que não sei o quê, blá, e que ele não tinha que desanimar o povo. Concordo. Eu concordo com isso. Eu vou dizer para você que eu não concordo, que o Bolsonaro tinha que ser muito mais duro, muito mais enfático. Concordo. Claro que deve. Lá atrás. Agora ele está na merda, problema de saúde, problemas emocionais, sofrendo tortura, filho no exílio, todo mundo na merda, Alexandre de Moraes prendendo tudo e todos. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Como parar esse terrorista, torturador, violador de direitos humanos que é Alexandre de Moraes? Você sabe qual é a análise mais difícil do Brasil hoje? Se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou morto. É a única análise difícil para mim hoje. Se seria justo, né, ele ser executado, neutralizado, ou se só prender já é o suficiente. Essa é a única análise. Eu não tenho outra análise a fazer no Brasil hoje. Se é fácil seguir isso para ter direitos humanos respeitados, direito ao devido processo legal, etc.
Por isso, na minha cabeça, eu não penso em morte de Alexandre de Moraes de jeito nenhum. Pelo contrário, ele tem que ser preso e responder ao devido processo legal dentro de um sistema judiciário que funciona de acordo com as leis, que é a Constituição de 88, está aí, valendo. Agora, essa é a única discussão, se ele tem que ser preso ou morto. Não tem discussão se a gente tem que conversar com ele, se a gente tem que obedecer, se a gente tem que pedir para ele, por favorzinho, senhor Alexandre de Moraes, o senhor pode obedecer à Constituição? Não. E pode falar, Alan dos Santos, não fala mais ninguém não, sou eu que estou falando aqui. Coloca no timeline, nada. Eu, Alan dos Santos, a única discussão no Brasil hoje é se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou neutralizado. Acabou, ponto final. É isso.